nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Para melhor sermos dignos de celebrar os santos mistérios, reconhecemos que somos pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça de encontrar sempre a alegria no vosso serviço, porque é uma felicidade duradoura e profunda ser fiel ao autor de todos os bens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do primeiro livro dos Macabeus. Naqueles dias, a descendência de Alexandre da Macedónia brotou naquela raiz do pecado, Antíoco Epifânio, filho do rei Antíoco, que depois de ter estado como refém em Roma, começou a reinar no ano 137 do Império Grego. Nesses dias, apareceram em Israel homens infiéis à lei que seduziram muitas pessoas, dizendo: vamos fazer uma aliança com os povos que nos rodeiam, pois desde que nos separamos deles, sucederam-nos muitas desgraças. Estas palavras agradaram a muita gente, e alguns dentre o povo apressaram-se a ir ter com o rei, que lhes deu autorização para seguirem os costumes dos gentios. Construíram um ginásio em Jerusalém, segundo usos dos pagãos, disfarçaram os sinais da circuncisão e afastaram-se da aliança, coligaram-se com os estrangeiros e tornaram-se escravos do mal. O rei Antíoco ordenou por escrito que em todo o seu reino formassem todos um só povo e cada qual reunisse aos próprios costumes. Todas as nações aceitaram as ordens do rei
e também muitos homens de Israel adotaram o seu culto e ofereceram sacrifícios aos ídolos e profanaram o sábado. No dia 15 do 9º mês do ano 145, o rei mandou construir sobre o altar dos holocaustos a abominação da desolação, e também nas cidades circunvizinhas de Judá se ergueram altares. Queimaram incenso às portas das casas e nas praças, rasgavam e deitavam ao fogo os livros da lei que encontravam, e todo aquele que tivesse em seu poder o livro da aliança, ou se mostrasse fiel à lei, era condenado à morte em virtude do decreto real. No entanto, muitos em Israel permaneceram firmes e irredutíveis no seu propósito de não comerem alimentos impuros. Antes quiseram a morte do que mancharem-se com esses alimentos, e profanaram a Santa Aliança. E, de facto, morreram. Foi realmente grande a ira que se abateu em Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esqueci a vossa lei. Dai-me a vida, Senhor, e guardarei os vossos mandamentos. Livrai-me da violência dos homens, para que eu guarde os vossos preceitos. Aproximam-se os meus iníquos perseguidores, que estão longe da vossa lei. Dai-me a vida, Senhor, e guardarei os vossos mandamentos. Longe dos ímpios está a salvação, porque não observam os vossos preceitos. Ao ver os pecadores, sinto-me triste, porque não guardam a vossa promessa. Dai-me a vida, Senhor, e guardarei os vossos mandamentos.
O Senhor esteja convosco. Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, quando Jesus se aproximava de Jericó, estava um cego a pedir esmola sentado à beira do caminho. Quando ele ouviu passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Disseram-lhe que era Jesus Nazareno que passava. Então ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Os que vinham à frente repreendiam-no para que ele se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que lhe trouxessem. Quando ele se aproximou, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Ele respondeu-lhe: Senhor, que eu veja. Disse-lhe Jesus: Vê, a tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguiu Jesus, glorificando a Deus. Ao ver o sucedido, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. É Jesus que passa, mas é a multidão que escuta. O ruído dos que seguem Jesus provoca a pergunta: o que é isso? Por que vos aglomerais? A primeira resposta é dada pela multidão. É Jesus que está a passar, o filho de Davi, o Messias. A Igreja é esta multidão que se congrega à volta de Jesus e responde aos cegos do mistério divino que é Jesus a passar. Que ruído faz a Igreja e que interrogações ela provoca? Que resposta dá a esta multidão quando a interrogam? Por que ides à missa? Por que vos batizais? Por que vos ides confessar? Por que vos casais na Igreja? E perguntam aos sacerdotes e consagrados: por que gastais a vossa vida toda para servir Jesus? E perguntam aos que correm ao santuário: por que fazeis tantos quilómetros para vir a Fátima? A resposta deve ser sempre a mesma: é Jesus, o Filho de Deus e de Maria, que está a passar. Jesus, Filho do amor e nosso Salvador, tem piedade de nós e curai-nos da nossa cegueira. E Espírito Santo, luz que nos faz ver o invisível e abrir a vida à dimensão da fé, faz de nós Igreja. Multidão te segue e provoca interrogações e anuncia Jesus como nosso Salvador. São Alberto Magno, que hoje celebramos, sábio das coisas de Deus e dos homens, rezai para que sejamos uma Igreja discípula e missionária. Que assim seja. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, sais agora renovar diante do Senhor o compromisso que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor no íntimo do vosso coração.
Toda esta Assembleia é convidada em silêncio a orar por este casal que hoje celebra as suas bodas de prata matrimoniais. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças, em sinal de fidelidade, avancem sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. O Senhor vos guarda em todos os dias de vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Amém. Irmãos, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, fonte de toda a verdade e sabedoria, para que, através dos progressos da ciência, leve os homens ao conhecimento e a amá-lo, dizendo: nós rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pela Santa Igreja de Deus, para que nunca lhes falte a palavra e o ensino fiel dos doutores e pregadores da fé apostólica, oremos, irmãos. Nós rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pelos povos menos desenvolvidos, para que as nações mais prósperas e ricas os ajudem a crescer com harmonia, oremos, irmãos. Pelos que desconhecem Jesus e o Evangelho, para que os seus corações e as suas mentes se abram à verdade que liberta, oremos, irmãos. Nós rogamos, ouvi-nos, Senhor. Por todos os membros da Ordem de São Domingos, para que o Espírito Santo os faça crescer na fé, na humildade, na sabedoria e no amor de Deus, oremos, irmãos. Nós rogamos, ouvi-nos, Senhor. Por todos nós aqui reunidos em Assembleia, para que o grande amor de Santo Alberto Magno à Eucaristia nos estimule a penetrar mais no seu mistério, oremos, irmãos. Nós rogamos, Senhor, ouvi-nos. Chega até vós, Senhor, a humilde oração do vosso povo, e por intercessão de Santo Alberto Magno, dignai-vos ouvi-lo com bondade, por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei-nos, Senhor, que os dons oferecidos para a glória do vosso nome nos obtenham a graça de vos servirmos fielmente e nos alcancem a posse da felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graça sempre e em toda a parte por Jesus Cristo, vosso amado Filho. Ele é vossa palavra, por quem tudo criastes, enviado por vós como Salvador e Redentor, fez homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços e morreu na cruz, e, destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice, meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nesses santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António
e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de Nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, digamos com confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Communion shall be received in the hand only.
Oremos. Depois de recebermos estes dons sagrados, humildemente vos pedimos, Senhor, o sacramento que o vosso Filho nos mandou celebrar em sua memória, aumente sempre a nossa caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Benzo agora os objetos religiosos. I will now blessing the religious objects. Benedico agora gli objetti religiosi. Bendito já é, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E dêem paz e o Senhor vos acompanha.